Então, bora lá então. Silêncio. Sentar, cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Vamos. Cada um nos seus lugares, em silêncio. Mais para frente, prestar atenção aqui. Devagar. Animado. Devagar. Estava cuidando do play. Não é nada que inventar, meu Deus do céu. Então vamos lá, a partir de hoje a gente vai entrar no iluminismo. E o que foi o iluminismo? O que foi o iluminismo? Vocês lembram, não? Vocês viram o iluminismo história? Não sabe quando você aperta o interruptor? O iluminismo foi um movimento cultural. Oi. É aquele negócio que foi com a era das ideias. Foi com tanta coisa. Chamado de século das luzes, né? Oi. Vai. Então foi um movimento cultural que aconteceu no século XVIII na Europa, começa na Inglaterra, mas vai se difundir principalmente na França, em Paris. E o iluminismo acreditava, defendia que a luz que deve guiar a humanidade é a luz da razão. Somente a razão pode conduzir a humanidade à liberdade. Somente a razão pode conduzir a humanidade ao progresso. Essa era a crença dos iluministas. Então, o iluminismo, somente a razão poderia nos conduzir à liberdade, ao progresso. Somente a razão, a ciência e a tecnologia poderiam resolver os problemas da humanidade. O que foi o antigo regime? O iluminismo vai se opor justamente ao antigo regime. O que foi o antigo regime? Vocês lembram? O antigo regime é um regime que perdurou, que existiu, que dominou a Europa durante a Idade Média e início da Modernidade. No início da Modernidade ele se apresentou como um absolutismo. O que foi o absolutismo? Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. No absolutismo nós tínhamos uma sociedade estamental, com estamentos. O clero, a igreja, como instituição mais poderosa na Idade Média, e depois na modernidade vai ser a nobreza, com as dinastias. O clero e a nobreza tinham privilégios e regalias. Era uma sociedade estamental, com quase nenhuma mobilidade social. Nós temos aí a estrutura do antigo regime. O absolutismo, o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis, a sociedade dividida em estamentos, clero, nobreza, camponeses, burgueses e artesãos. O clero e a nobreza tinham privilégios e regalias. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial ocorre no século XVIII, tem início na Inglaterra, e a principal característica dela é a introdução da máquina no processo produtivo, conhecido como maquinofatura. Agora a produção é auxiliada por máquinas, e isso aumenta de forma significativa a produtividade, permitindo inclusive a Inglaterra se transformar na maior potência mundial.
século XIX, a Inglaterra já era o maior império do planeta. Dominava, junto com a França, praticamente 2/3 de todo o planeta Terra. Quais foram os valores defendidos pelo iluminismo? Valores que justamente não existiam durante o antigo regime, como as liberdades. O iluminismo defendia a liberdade de expressão, coisa que não existia no antigo regime. No antigo regime, se você falasse algo que desagradasse a igreja, o rei, você poderia ser preso, morto ou perder os seus bens. Não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade religiosa, você tinha que ser da religião do rei, a religião oficial da região onde você morava. Se você professasse outra religião, outra fé, você poderia ser preso, perder os seus bens ou ser morto. Não tinha liberdade econômica, você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse. Não tinha liberdade política, você não podia escolher os seus governantes. Os governantes eram de forma hereditária. Então não havia liberdades, era isso que o iluminismo defendia. Liberdades e igualdade. Que igualdade é essa? A igualdade jurídica. A igualdade de todos perante a lei. Coisa que não existia também no antigo regime. O clero e a nobreza tinham privilégios e regalias, tinham leis especiais. Então nem todos eram iguais perante a lei. Outra coisa, outro valor defendido pelos iluministas, a tolerância, a convivência fraterna com os diferentes, com as diferentes religiões, com as diferentes opiniões, você tem que aprender a conviver. Esse é outro valor. A propriedade privada. Então, o iluminismo também defendia a propriedade privada, coisa que não existia na Idade Média. A propriedade ali tinha as terras comunais, onde viviam os camponeses, e tinham as terras que pertenciam às coroas, as famílias feudais, a nobreza. Não era uma propriedade privada individual, como a gente compreende e concebe hoje, essa propriedade comercializada. Então, esses eram os valores defendidos pelo iluminismo: liberdades, igualdade jurídica, tolerância e propriedade privada. Que classe social foi beneficiada com esses valores, com essas ideias do iluminismo? Foi a burguesia. Em que ambientes a filosofia se popularizou durante o iluminismo? Antes do iluminismo, a filosofia, o pensamento filosófico, ele se desenvolvia quase que exclusivamente dentro das universidades. Não era só dentro da universidade que se discutia a filosofia. A partir do iluminismo, a filosofia vai ganhar nas ruas e os salões. Ela vai se popularizar. Na Europa, começa a se discutir filosofia nas ruas, nos salões. Os filósofos, inclusive, vão ser frequentadores assíduos de salões, onde haverá leitura de obras filosóficas, discussões sobre textos filosóficos, sobre ideias de filósofos, coisa que até então era restrito às universidades. Então, esses foram os ambientes conquistados aí pela filosofia, onde ela se popularizou durante a Idade Moderna, durante o iluminismo. O que foi enciclopedismo? O enciclopedismo foi um movimento iluminista que criou as primeiras enciclopédias. O que é uma enciclopédia? Eram obras, eram volumes de livros que tentavam reunir todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade. Então, os dois fundadores aí desse movimento do enciclopedismo foram o Jean-Léon d'Alembert e o Denis Diderot. O enciclopedismo criou as primeiras enciclopédias.
primeira tentativa de reunir todos os conhecimentos científicos já produzidos pela humanidade até o século XVIII. Explica o ceticismo e o materialismo ateu de Denis Diderot. Ele já era um cético, portanto, para ele a gente deve duvidar de tudo. O ceticismo vem do grego skepsis, quer dizer dúvida, duvidar e investigar todas as coisas, nunca confiar em nada e em ninguém. Ele vai defender o materialismo. Para ele só existe a matéria e nada além da matéria. E o materialismo ateu. O Denis Diderot escreveu o seguinte: como que eu posso imaginar e viver numa realidade onde sem ter olhos eu possa ver? Sem ter ouvidos eu posso ouvir. Sem ter boca eu posso falar. Sem ter cérebro eu possa pensar. Sem ter coração eu possa sentir. O dia que alguém conseguir provar que é possível viver sem essas coisas, ou existe algo além desse mundo material, eu abjurarei do meu ateísmo. Então, para ele, depois da morte você não vai ter cérebro, então você não vai pensar. Depois da morte você não vai ter olho, então você não vai ver. Depois da morte você não vai ter boca, você não vai falar. Depois da morte você não vai ter ouvido, você não vai ouvir. Depois da morte você não vai ter coração, você não vai ter sentimentos e emoções. Então, como é que você pode imaginar uma realidade depois da morte sem tudo isso e experimentando tudo isso? Por isso ele dizia, né? Não há nada além da matéria. Deus não existe. Isso não passa de invencionice humana. Porque depois que morreu, a gente não vai ter nada mais para viver e experimentar, experienciar, porque não teremos os atributos básicos para você fazer essas coisas. Depois que morre, você não vai ver, não vai ouvir, porque não tem olho, não tem ouvido, não tem coração, não vai ter sentimento, não tem cérebro, não vai ter pensamento. Então esse é o ceticismo e o materialismo ateu deles, Diderot. Duvidar de tudo e não existe nada além da matéria. E por isso não há vida após a morte. Por quê? Porque após a morte você não vai ter cérebro, você não vai ter mais olho, não vai ter mais ouvido, não vai ter boca, não vai ter coração, não vai ter como perceber nada da realidade. Como é que uma alma pode fazer todas essas coisas sem ter todos esses órgãos materiais? Diferencia o estado natural segundo Hobbes, Locke e Rousseau. O estado natural é o estado que as pessoas viviam antes de viver em sociedade, segundo os contratualistas. E por isso, para o Hobbes, no estado natural, o ser humano vivia no estado de guerra. Guerra de todos contra todos. Clarice de Jesus é daqui. Por que no estado natural de natureza vivíamos em guerra de todos contra todos? Porque, segundo Hobbes, o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Então, no estado da natureza, a gente vive em guerra porque o homem, ele é egoísta, só pensa em si. E se não tiver ninguém para frear a violência humana, ele vai viver se matando, se roubando, se escravizando. O homem é mau por natureza. John Locke vai dizer que o estado natural é um estado de insegurança. O homem não é bom nem mau por natureza. O homem será aquilo que a educação fará dele. Então você vai ser bom ou mau, dependendo da educação que você receber. Então, como não dá para saber a educação que as pessoas receberam, você vive inseguro, porque a qualquer momento alguém pode tirar os 3 direitos básicos e naturais, segundo Locke. A qualquer momento alguém pode te matar, a qualquer momento alguém pode te roubar, a qualquer momento alguém pode se escravizar, a qualquer momento alguém pode fazer algo contra você. Você não tem segurança nenhuma no estado de natureza. E para Rousseau, o estado de natureza é o estado de bondade. Porque o homem nasce bom, a sociedade o corrompe.
O homem no estado natural, no estado da natureza, vivia em perfeita harmonia com o mundo à sua volta, com as pessoas à sua volta. Ele vivia ali o amor de si, buscando a sua autopreservação, e a piedade, a compaixão pelos outros, pelo próximo. Aí o homem em determinado momento se corrompeu, quando criou a sociedade. O homem nasce com a sociedade corrompe, o homem nasce livre, a sociedade escraviza. Tudo começou com a primeira desigualdade. Qual foi a primeira desigualdade, segundo Rousseau? Foi a criação da propriedade privada. Rousseau fala o seguinte: maldito foi o primeiro ser humano que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. Mais maldito ainda foram os outros seres humanos que não foram lá e arrancaram as cercas e disseram: não, a terra é de todos. Com a propriedade privada nasce a desigualdade entre os homens, e com a desigualdade nasce a corrupção, porque uns passam a ter e outros a não ter. Quem tem quer ter cada vez mais e se corrompe para ter cada vez mais. Quem não tem quer ter e se corrompe para ter, segundo Jean-Jacques Rousseau. Então, com a primeira desigualdade, com a propriedade privada, nasce a corrupção, nasce a violência, nasce a escravidão, nasce tudo de ruim que existe nas sociedades humanas. E o ser humano se corrompe, perde a sua bondade natural, vira um egoísta que agora só pensa em si, que não está nem aí para os outros. Então, essa foi a primeira desigualdade, a raiz de todos os males, segundo Jean-Jacques Rousseau, todos os males sociais. Diferencia o contrato social segundo Hobbes, Locke e Rousseau. Hobbes vai defender um contrato social do Estado absolutista, né? O poder absoluto concentrado nas mãos do Estado. Para quê? O Estado impedir que a gente viva em guerra. A função do Estado é garantir o mínimo de paz e segurança. Para garantir o mínimo de paz e segurança, o Estado tem que ter poder absoluto. Poder absoluto sobre o quê? Sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Se a gente representar um perigo para a sociedade, o Estado pode tirar a nossa vida, pode tirar a nossa liberdade e pode tirar os nossos bens. Então o Estado tem que ter poder absoluto. Por isso o Locke defendia o absolutismo. O John Locke defende o liberalismo. Para ele, nós saímos do estado de insegurança, é preciso criar um Estado. E a função do Estado é garantir 3 direitos básicos, que é a vida, a liberdade e a propriedade. Todo mundo que nasce tem o direito de viver, o direito natural. Todo mundo que nasce, nasce livre, ninguém nasce escravo, por isso o liberalismo. Todo mundo que nasce, cresce e trabalha, tem direito a usufruir daquilo que conquistou com o suor do seu trabalho. Então o Estado tem que produzir, ou aliás, proteger a propriedade privada. Então esse é o liberalismo, esse é o contrato social que foi firmado para que a gente saísse da insegurança e tivesse 3 direitos básicos garantidos: vida, liberdade e propriedade. O Rousseau vai defender a democracia direta. Então a gente perdeu a bondade natural por causa da propriedade privada. Nós somos corrompidos. Agora cada um só pensa no seu próprio interesse. Por isso que não funciona a democracia indireta. A democracia indireta é quando você elege representantes. Quando você vota em alguém para te representar, essa pessoa não vai te representar, porque ela está preocupada só com os interesses dela. Ela vai defender os interesses dela e não os seus. Por isso, tudo que é de interesse público deve ser decidido pelo povo, e não por representantes do povo. Porque cada um é representante único e exclusivo do seu próprio interesse. Ninguém pode representar os interesses dos outros. Isso aí é
que ele chama de vontade geral. Vontade geral são os interesses que nós temos em comum. Nós temos que descobrir quais são esses interesses e somente esses interesses podem se tornar lei e regra. Então essa é a democracia direta da vontade geral. Rousseau. Ele diz que a democracia representativa não funciona. E quando se elege alguém para defender seus interesses, essa pessoa só vai defender os interesses dela e não os seus. E tudo que é de interesse do povo é o povo que tem que resolver, através da vontade geral dos interesses que nós temos em comum. A vontade geral é consensual. Se não chegar ao consenso, não tem lei. Tem consenso sobre aborto? Não pode ter lei sobre aborto. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Tem consenso sobre drogas? Não. Então quem quiser usar, usa, quem não quiser não usa. Tem consenso sobre armas? Não. Quem quiser ter, tem. Quem não quer ter, não tem. E assim sucessivamente. Tudo que não há consenso não pode ser lei na democracia direta do Jean-Jacques Rousseau. É assim que deve funcionar o contrato social. Abandonar o primeiro contrato social fundado na propriedade privada que corrompeu o homem e fez ele perder a bondade natural. Agora, já que cada um defende seu próprio interesse, então tudo que é de interesse do povo é o povo que tem que resolver. A vontade geral seria esse consenso, que são os interesses que nós temos em comum.